nosso objetivo de hoje é trabalhar esse modelo, né? Essa peça plana, né? Então, eu tenho aí... Lembrando, pessoal, que, assim, embora, como eu já comentei na outra aula, embora essas peças façam alguma referência, né, a alguma situação real, o meu objetivo aqui é tratar esses modelos com um princípio didático de mostrar algumas ferramentas de desenho, tá? Que são bastante importantes e que a gente acaba utilizando aí, vai acabar utilizando bastante ao longo desse primeiro bimestre e também no segundo bimestre, quando nós passarmos para a modelagem 3D, quando aí, então, mesmo estando aí, né, numa área de modelagem que faz referência ao espaço tridimensional, nós utilizamos planos de referência para fazer os esquetes, os esboços. E aí, nesse caso, então, todo o trabalho que nós fazemos aqui, ele é aplicado lá na modelagem 3D, ok? Bom, nós vimos ontem, nós trabalhamos com esta peça aqui, né? E aí nós fizemos um levantamento das propriedades geométricas dos elementos que compõem a peça, né? Tiramos aí algumas conclusões sobre questões de simetria, né? Que eram importantes para a gente identificar aqueles elementos que eram simétricos em relação a um eixo de simetria, que nessa figura é representado aí por essas linhas que são dadas por traços e pontos, né? Então, a convenção me diz que, né, segundo a norma, me diz que para eu representar eixos de simetria, eu utilizo essas retas que são retas dadas por traços e pontos, ok? Bom, vimos aí, então, que nós tínhamos duas simetrias, né? Duas simetrias bilaterais, uma simetria bilateral dada por um eixo vertical e uma simetria bilateral dada aqui por um eixo de simetria, que é um eixo horizontal, né? Identificamos os elementos presentes, né, conhecidos presentes nesse nosso modelo, se constituíam basicamente de 6 circunferências, né? Identificamos os centros das circunferências, né? Então eu tenho lá os 3 centros de duas circunferências, das tomadas 2 a 2, né? Então, eu tenho aqui o centro de circunferência de 2 circunferências, né? Esta daqui e uma outra que está implicitamente dada aqui, né? Eu só tenho um arco que está representado por uma linha contínua, né? Aqui no meio, eu também, na origem do sistema, dado pela intersecção dos dois eixos de simetria, que são perpendiculares entre si, eu tenho também centro de 2 circunferências, um centro de uma circunferência de diâmetro 68 e o centro de uma circunferência que está dado implicitamente pelos seus arcos. Eu tenho aqui, ó, o arco da circunferência. Se eu pudesse continuar, eu viria aqui que eu teria a circunferência continuando aqui, ó, até encontrar o outro arco da circunferência aqui embaixo, e é uma circunferência de raio 50. Além disso, eu também tinha circunferências centradas nesse ponto, e essas duas circunferências eram simétricas àquelas duas que estavam do outro lado do eixo de simetria vertical. Os dois pontos que determinam o centro dessas circunferências, né, aqui e aqui, elas estavam a uma distância de 132 unidades sobre o eixo de simetria horizontal, né? Então, nós fizemos uma decomposição, né, uma análise, né, das posições relativas, dos elementos que me ajudam a planejar a modelagem dessa minha peça, ok? Nós vamos fazer um trabalho semelhante hoje, agora com esta outra peça aqui. Vamos passar. Essa aqui, pessoal, só parando rapidinho nela, essa aqui ela é semelhante, né? Tudo que a gente discutiu, né, para a peça anterior, que é esta daqui, né? Tudo que nós discutimos para esta peça é semelhante a esta daqui. A diferença é que lá nós tínhamos 2 eixos de simetria, né? E aí eu trabalhava com simetrias bilaterais, né? E aqui eu tenho simetrias radiais, né? Eu tenho 3 eixos de simetria, né? Eu tenho um eixo de simetria aqui, ó. Tenho um outro eixo de simetria aqui e mais um eixo de simetria, que é um eixo de simetria vertical, né? E aí eu também utilizo esses eixos de simetria para localizar centros de circunferência. Eu tenho aqui
6 circunferências sobre esses eixos de simetria, né, esses eixos radiais. Né, eu tenho 2 circunferências aqui, aqui também eu tenho 2 circunferências, e aqui embaixo eu tenho mais 2 circunferências, além, é claro, de uma circunferência que está numa origem do sistema dado pela intersecção desses 2 eixos de simetria na vertical e na horizontal, que tem uma relação de perpendicularidade. Okay? Então, se nós transpormos toda a discussão de ontem para esse modelo, levando em consideração que agora eu tenho 3 eixos de simetria, nós podemos também construir essa peça facilmente. Além do que, nós também temos retas, são retas, segmentos de retas tangentes às circunferências que me dão os arcos que compõem aí o contorno da minha peça, ok? Como também tínhamos lá na peça de ontem. Okay? Bom, mas como nós já discutimos essas ferramentas, né, de simetrias, né, simetrias bilaterais, né, discutimos questões relativas à construção de circunferências, tanto em relação às circunferências que são dadas pelos diâmetros, quanto pelos raios, e também desses segmentos de retas que são tangentes. Então, eu posso dizer, de certa forma, que as ferramentas que são necessárias para construir esta figura foram discutidas na aula passada. Né? Uma construção detalhada, né, passo a passo, pode ser encontrada neste link aqui, que é um link para um vídeo que eu fiz, que está lá no meu canal do YouTube. Então, se você clicar nesse link no documento em PDF aí, do roteiro 1, você é direcionado para esse vídeo lá no meu canal do YouTube, e aí você pode acompanhar a construção desta peça e tentar reproduzir. Obviamente, lembro de novo que, havendo dúvidas, precisando, pessoal, por favor, né, eu solicito que vocês entrem em contato comigo aí pelo chat do Teams, e para que eu possa atendê-los da melhor maneira possível, ok? Né? Se precisar, mas é porque lá você fez no AutoCAD Desktop, agora a gente está trabalhando no AutoCAD Web. Então, né, se você tiver realmente dúvidas, assim, né, eu posso fazer um vídeo desta peça no AutoCAD Web, disponibilizar lá no meu canal do YouTube, e aí disponibilizar o link para vocês aí no chat, aí nas postagens do Teams, tá bom? Mas eu peço que vocês tentem fazer sozinhos, porque se vocês tentarem fazer sozinhos, lembrando que a dúvida só vai aparecer de fato quando você tentar fazer, né? E tentar de fato elaborar essas dúvidas por meio de questões que possam ser respondidas de forma objetiva, ok? Então, maravilha. Vamos passar aqui para essa outra peça, então, que é a peça que nós vamos discutir hoje, aonde eu vou acrescentar uma nova ferramenta que também tem a ver com a propriedade de tangente, né? Da mesma forma como esses outros 2 exercícios anteriores, também existe um vídeo tutorial para o AutoCAD, que está lá disponível no meu canal do YouTube, que eu fiz lá esse vídeo, só que na época eu fiz para o AutoCAD Desktop, mas a sequência ela é muito semelhante. Então, deve dar um suporte necessário aí para que vocês consigam elaborar esse modelo. Ok? Então, pessoal, vamos começar. Primeira coisa, discutir questões relativas às propriedades geométricas que me permitem decompor, fazer a análise desse meu modelo. Por que eu faço uma análise geométrica? Porque as ferramentas do AutoCAD, elas de alguma forma reproduzem, obviamente com muito mais recursos, elas reproduzem as ferramentas de desenho, que são ferramentas como régua e compasso, que permitem construir segmentos de reta e arcos de circunferência, ok? Então, nós precisamos identificar quais são os elementos geométricos que compõem o nosso modelo para que a gente possa acessar as ferramentas de desenho, que são ferramentas de construção de segmentos de reta e de arcos de circunferência no AutoCAD, ok? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa, nós vamos identificar aqui os eixos de simetria, né? Então, sempre que houver a possibilidade de verificar simetria na nossa peça, no nosso desenho,
nós vamos fazer, né? Isso vai ter um impacto muito grande, né? Principalmente quando nós trabalharmos. Ativou o meu mudo aqui, sem querer, provavelmente, mas eu acho que agora já voltei. Quando nós precisarmos trabalhar com peças mais complexas, ok? Então vamos lá. Deixa eu ligar aqui uma ferramenta para fazer um desenho aqui. Então vamos identificar aqui 3 eixos de simetria, né? Então eu tenho aqui uma simetria radial para esse nosso modelo. Eu tenho uma simetria, um eixo de simetria na vertical, tá? De novo, esse eixo de simetria ele está representado por uma linha composta por traços e pontos. Traço, ponto, traço e ponto. Esta é a convenção para que a gente possa representar eixos de simetria, ok? Então, eu vou só preencher aqui rapidamente. Eu tenho aqui um eixo de simetria na vertical, que vai até a origem do sistema. Eu tenho um outro eixo de simetria aqui, também que vai até a origem do sistema. Outro eixo de simetria aqui, que vai até a origem do sistema, ok? Deixa eu só puxar ele aqui. Então, eu tenho 3 eixos de simetria, né? Bom, além disso, eu também tenho que identificar aqui qual é a relação de posição entre esses eixos, né? Eu vou ver que eu tenho uma indicação de ângulo, né, entre esses eixos. Então, entre o eixo vertical e esse eixo aqui que cai para a direita do desenho, eu tenho 120 graus. Okay? A mesma coisa acontece com os outros 2 eixos, na vertical e na que caem aqui para a minha esquerda, 120 graus. Bom, a pergunta que fica é, e qual é a relação angular entre os 2 eixos, né, que não estão na vertical, né? Entre este eixo aqui, né, e esse eixo aqui. Qual é essa relação entre esses 2 eixos? Bom, nós vamos perceber o seguinte, né? Se eu tomar uma circunferência, a circunferência tem 360 graus, ok? Nós vemos que... Oi? Seria 60, então? Então, vamos lá. Olha só, eu teria uma circunferência, vamos fazer uma circunferência aqui. Essa circunferência tem 360 graus. Se eu tenho um eixo que vai... Deixa eu só dar um ESCzinho aqui. Não é 20. Se eu tenho um eixo que vem aqui, né? Tem um outro eixo que vem aqui. E outro eixo, tem um outro eixo que vem aqui, né? Se aqui eu tenho 120, aqui eu tenho 120, então eu teria 360, que teria em toda a circunferência, 360, né? Menos 2 vezes o 120, que daria 240. 240. Então, 360 menos 240 vai sobrar 120, né? Então, nós temos 3 eixos distribuídos igualmente ao redor da circunferência. Obrigado aí pela participação. Pessoal, então eu já sei que aqui também eu tenho 120, ok? Então, esses 3 eixos, eles estão igualmente distribuídos aí, né? Em relação a esse ângulo total da circunferência, que seria 360. Deixa eu só fazer uma seleção aqui desses carinhas e... Tá, então vamos dar um Ctrl Z aqui, só para deletar essas coisinhas, que a gente vai partir agora. Aí, ok? Maravilha. Bom, agora nós vamos ver o seguinte. Eu preciso também descobrir quais são os elementos conhecidos que compõem essa minha figura. Então, vamos mudar um pouco a cor aqui, vamos colocar um azul aqui. Bom, eu vou identificar, assim como eu fiz na aula passada, eu vou identificar aí, né, eu já vejo de cara que eu tenho circunferências que compõem essa minha figura. Quantas circunferências eu tenho? Bom, em relação aos eixos de simetria, eu posso dizer o seguinte, no centro do meu sistema, que é o encontro desses eixos de simetria, eu tenho uma circunferência, né? Vamos notar primeiro aqui, né? Eu tenho essa minha circunferência,
que é uma circunferência que tem diâmetro 31. Okay? Então, tem uma circunferência de diâmetro 31 aqui. Okay? Então, isso já é uma marca importante para a gente poder começar a nossa modelagem. Além disso, eu tenho também circunferências que estão sobre os eixos, né? Não estão no centro, no encontro desses eixos, estão sobre os eixos. Então, eu tenho circunferências ali, vou dizer assim, né, vou chamar nas extremidades, né, desses eixos, que são as circunferências que estão notadas aqui. Ó. Eu tenho 3 circunferências de diâmetro 15. 3. Então, eu tenho uma circunferência de diâmetro 15 aqui. Eu tenho uma outra circunferência de diâmetro 15 aqui. Tenho mais outra circunferência de diâmetro 15 aqui. Okay? Então, eu tenho 3 circunferências de diâmetro 15. Né? E também eu tenho mais 3 circunferências. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Vou colocar uma outra cor aqui para essas circunferências, para ficar diferente. Okay? Eu tenho também mais 3 circunferências que estão também sobre os eixos, né? E, em particular, elas são concêntricas. Isso quer dizer que elas têm o mesmo centro, né? Concêntricas, elas têm o mesmo centro destas 3 circunferências que estão em laranja, que são estas circunferências aqui. Vamos mudar a cor. E eu tenho, então, 3 circunferências de raio 15. Então, ó, 3 vezes. Isso quer dizer que é 3 vezes 15? Não, quer dizer, no desenho, quer dizer que eu tenho 3 circunferências de raio 15. Como elas estão distribuídas simetricamente, né, em relação a esses eixos de simetria, então podem ser notadas por uma certa notação, né, uma abreviação, dada assim, ó, 3 circunferências, 3 vezes circunferências de raio 15. Né? Então, eu tenho uma circunferência aqui, de raio 15, tenho outra circunferência de raio 15 aqui, e tenho outra circunferência de raio 15 aqui. Okay? Então, eu tenho 3 circunferências de raio 15. Acabaram-se as circunferências? Parece que não, né? Parece que eu ainda tenho, primeiro, assim, tem uma coisa que me chama a atenção, né? Eu tenho aí uma circunferência tracejada, né? Indicando que estas circunferências que estão em laranja e azul estão a uma certa distância de 60 unidades em relação ao centro dessa circunferência tracejada. Vamos notar essa circunferência tracejada aqui. Então, eu tenho uma circunferência tracejada aqui. Vai ficar em verde. Porque eu mudei a cor da outra ali sem querer. Já volto ali. Né? Então, eu tenho uma circunferência tracejada aqui. Okay? Uma circunferência tracejada que está pintada de verde aqui. Deixa eu só voltar a cor que era ali, original, para não ficar diferente. Tá? E esta circunferência tracejada, que eu pintei de verde aqui, ela está me indicando o seguinte: as circunferências em azul e em laranja estão a uma distância de 60 unidades da origem do meu sistema. Okay? É isso que essa circunferência tracejada está me indicando. Então, ela está me dando aí a distância com a qual eu vou construir estas circunferências que estão em azul e em laranja a partir da origem do meu sistema, que é justamente o encontro desses meus 3 eixos de simetria que estão em vermelho. Okay? É claro que nós temos ainda mais circunferências, mas que elas não estão representadas por inteiro. Né? São 3 circunferências que estão aparecendo na minha figura, mas que só aparecem os arcos de circunferência. Okay? Que são 3 circunferências notadas aqui com raio 90. Okay? Então, vamos mudar um pouco a cor aqui. Vamos colocar aqui uma outra cor. Vamos colocar essa cor aqui. Eu tenho 3 circunferências. Eu tenho uma circunferência aqui.
eu tenho uma outra circunferência aqui, e eu tenho mais outra circunferência aqui. Okay? Na verdade, arcos de circunferência com raio 90. Okay? Bom, o interessante aqui é o seguinte, que essas circunferências, né, assim como foi discutido para aqueles segmentos de reta na aula passada, estas circunferências não são arcos de circunferência quaisquer. Eles são arcos de circunferências tangentes. Okay? São arcos de circunferência tangentes. Okay? Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Vou colocar uma caixinha de texto aqui. Okay. Então, são arcos de circunferência tangentes, né, a estas minhas circunferências em azul. Okay? E esta propriedade é bem importante. Tá? Por quê? Porque se eu vou construir arcos de circunferências tangentes, eu tenho pontos de tangência. Né? Então, eu tenho pontos de tangência. Deixa eu ver se ele não muda aqui, a imagem aqui. Deixa eu ver se eu ponho aqui. Opa, deixa eu dar só um ESC aqui. Então, eu tenho pontos de tangência aqui. Então, eu tenho pontos de tangência aqui. Tenho um outro pontinho de tangência aqui. Tenho outro ponto de tangência ali. Tenho mais pontos de tangência. Vou só indicar aqui, porque ele... Outro ponto de tangência ali. Mais outro ponto de tangência aqui. E, finalmente, um outro pontinho de tangência ali. Então, eu tenho 6 pontos de tangência aí. Ok? Então, esses pontos são pontos de tangência. Tá? Pontos de tangência. São pontos de tangência. Okay? Então, só marcando aí, né, essa propriedade importante aí, que vai acabar fazendo diferença, né, na hora em que eu escolher as ferramentas de circunferência que eu devo utilizar para construir essa minha figura, ok? Bom, se eu puder elaborar uma estratégia rápida para poder começar a minha modelagem, essa estratégia vai levar em consideração, então, a análise, né? Então, olha só, nós tínhamos um projeto, identificamos os elementos que compõem esse projeto por meio de uma análise, né? Uma decomposição, né, dos objetos que compõem, das entidades que compõem essa minha figura, e agora que nós fizemos a análise, nós vamos fazer a composição dela, né? Vamos elaborar uma estratégia de composição, né, para poder reconstruir ela por meio da modelagem no AutoCAD, ok? Então, se eu puder iniciar essa conversa, né, relativo a qual estratégia eu vou utilizar, eu acho que nós devemos sempre pensar que essas nossas figuras têm uma estrutura, né? E a estrutura que me permite, né, fixar os elementos iniciais para a modelagem são exatamente esses eixos de simetria. Então, a primeira coisa que eu faria seria, por exemplo, construir um eixo de simetria na vertical, né, eixo de simetria aqui com um certo ângulo de 120 graus em relação a esse eixo que está na vertical, um outro eixo de simetria que está aqui a uma posição relativa também de 120 graus em relação a esse eixo de simetria na vertical, ok? Então, eu vou começar com essa estrutura. A partir daí, eu começo a construir as outras figuras, né? Então, há uma distância relativa, né, correspondente aí ao raio da minha circunferência centrada na origem, no encontro dos eixos de simetria, uma circunferência de raio 60, eu vou conseguir construir as outras circunferências que estão em laranja e em azul, né? Então, eu vou construir esses eixos, a primeira coisa, aí depois eu vou construir uma circunferência de raio 60, aqui, centrada na origem, e aí depois eu vou construir as circunferências que estão na intersecção
dessa circunferência que tem raio 60, centro na origem do sistema, né? E os eixos de simetria, né? Então, eu vou construir aí as circunferências que estão, né? Vamos construir circunferências que estão aqui, né? Vamos dizer, raio 15, vou mudar a cor aqui, raio 15, aqui também, vou ter circunferência de raio 15, circunferência de raio 15, né? É um pouquinho esquisito, mas é só um esboço daí, para a gente poder ter uma referência. Ô, professor, Oi? em uma perguntinha, ali na questão ali do diâmetro ali 31, teria também como começar por ali ou somente tem que ser dessa maneira, né, com essa linha? Não, sem problema, sem problema. Aí é só, Ah, sim. eu estou traçando uma estratégia, e é Aham. exatamente isso que eu ia comentar, né? Então, assim, uma vez que eu tenha traçado aqui, né, aqui a gente pode fazer aquela brincadeira, né? A ordem dos tratores não vai alterar o viaduto, certo? Né? Então, eu posso começar por aqui, traçando essas circunferências que estão aqui, né, na extremidade, sobre os eixos de simetria, né? E aí, depois, por exemplo, eu passaria, né, a construir aquela circunferência que está no centro. Mas é claro que eu também poderia começar por ela e depois partir para as outras. Aí não vai fazer uma grande diferença, certo? É só uma questão aqui de uma escolha mesmo, tá? E aí, uma vez que eu fiz isso, tá? Depois eu trataria de construir as circunferências tangentes, ok? Então, essa seria uma ideia, tá? Como bem falou, não sei quem que falou agora, que eu não consegui ver aqui na hora que falou. Quem que falou comigo agora? Eu. Como é que é o seu nome? Desculpa. Iron. Então, Airo, você fez a observação perfeita, perfeita, e agradeço a colaboração. Claro, poderia começar pela central e depois partir para, né, a periferia do desenho, não tem problema nenhum, tá bom? Okay? Então, mas aqui foi uma estratégia, né? E eu acho que até valorizando a sua participação, eu vou até acatar, né, a sua observação e vou fazer ela antes de fazer as outras. Mas não teria nenhuma influência em relação a uma mudança de estratégia muito grande, ok? Então, pessoal, uma vez que nós temos feito isso aqui, nós vamos orar, né, as minhas figuras, né, em determinados pontos de uma certa estrutura. Essa estrutura seriam os eixos, ok? Então, isso vale para esse desenho aqui, que é um pouco simples, e talvez até, no certo sentido, você poderia dizer, não, mas eu vou fazer de outro jeito, porque uma coisa tão simples, por que eu vou começar pelos eixos, de simetria? Mas eu sempre gosto de chamar a atenção e sempre começo a discussão verificando se a figura é simétrica. E sendo simétrica, aí eu tento localizar o eixo de simetria, porque isso depois, como nós vamos ver, em figuras mais complexas, vai agilizar o nosso trabalho, ok? E pensar numa estrutura dada principalmente por segmentos de retas, né? Ou, nesse caso, dessa figura específica, de eixos de simetria, é uma estratégia sempre boa, ok? É claro que às vezes não tem, né? Às vezes eu não consigo localizar, né? Mas se for possível identificar, eu vou utilizar eles. Então, assim, como estratégia pessoal, né? Eu sempre escolho fazer isso, né? Obviamente, vocês, né, aqueles que já têm experiência, podem ter outras estratégias, não tem problema nenhum. Provavelmente, talvez vocês, depois que já tenham aí, né, adquirido um vocabulário, né, vocês acabem optando por outras estratégias, mas, pessoal, eu não vou estar verificando a estratégia. Eu quero ver o resultado final, né? Eu quero ver se no resultado final as propriedades geométricas da figura, elas estão sendo respeitadas, né? Se você vai por um caminho ou por outro, né, aí é uma escolha pessoal e é sempre uma decisão de projeto que eu deixo por conta do engenheiro. Engenheiros que vocês já são porque fizeram a opção de cursar engenharia. Então, eu já começo falando que vocês são engenheiros, né? Já encarem desde o começo o processo, né? Assumindo de forma bastante convicta esta postura, né? De tomarem para vocês a decisão de projeto tal como vocês
possam pensar da melhor forma, não tem problema nenhum, tá? O que eu vou dando aqui são sugestões que decorrem, obviamente, de uma certa experiência aí ao longo de alguns anos trabalhando. E é claro que eu estou fazendo aqui numa velocidade muito baixa, né? Porque a gente vai discutindo, né? Agora, né? Devagar, conversando aos poucos, né? Obviamente, quando tivermos mais lá para frente, eu não vou ficar me detendo a esses detalhes, tal como eu estou fazendo aqui, né? A gente está aí na segunda semana, né? Da disciplina, então, obviamente, a minha velocidade ela tem que ir acompanhando um ritmo, né? Vou começar devagar e aí essas ferramentas vão se tornando intuitivas com o passar do tempo e depois, mais lá na frente, eu vou fazer direto ali, vocês já vão ver, já vão associar, né? Já vão se lembrar, né? De processos que foram exemplificados no passado, tá? Então, só chamando atenção para isso, que esse não é o ritmo de trabalho que eu vou impor ao longo do semestre, né? É só a segunda semana, talvez semana que vem ainda um pouquinho, mas depois a gente vai acelerar a coisa e vai ficar bem mais rápido todo o trabalho que a gente vai fazer. Bom, então, pessoal, uma vez dito isso, eu vou passar aqui para o AutoCAD Web, ok? Eu já estou logado aqui no AutoCAD Web, né? Só lembrando. Então, vamos começar aí a nossa modelagem, certo? Então, é o seguinte, né? A gente fez aqui, estamos aí, tem lá no roteiro 1, né? Algumas orientações sobre como salvar criar nomes, salvar os arquivos, né? Criar pastas e tudo mais. Eu aqui estou usando mais ou menos aquele padrão, né? Então, eu tenho aqui a minha pastinha aqui, né? Do roteiro 1, já tenho 2 arquivos aqui, né? Tem lá o roteiro 1, exercício 1, exercício 2. Nós não vamos fazer o exercício 3, porque ele é bem parecido com o 2. Eu vou criar um novo desenho, new drawing, e vou fazer aí o exercício 4. Tá? Então, estou utilizando aqui uma abreviação do meu nome, cada um utiliza a abreviação do seu nome, né? Seu respectivo nome, né? A disciplina XPgraph, também abreviada, aqui diz respeito ao roteiro 1 e aqui vai ser o exercício 4, ok? As unidades de medidas aqui são métricas, sistema métrico, não é o sistema em inglês. Aí vamos dar um OK ali, um Open, ele vai criar o arquivo virtual. Ok, ele vai demorar só um pouquinho e ele já vai entrar aqui. Então, pessoal, só reparando aqui, ó, dá para ver que eu tenho o endereço completo do meu trabalho, né? Essa aqui é a minha área de trabalho, né? O meu ambiente de trabalho no AutoCAD Web. Eu estou na minha pasta XPgraph Roteiro 1 e eu estou aqui, então, trabalhando nesse arquivo que tem os descritores que me permitem identificar o autor, a disciplina, qual é o roteiro relativo ao exercício e o exercício, o nome do projeto específico, ok? Bom, primeira coisa que nós vamos fazer aqui, é claro, é criar as nossas camadas, né, ou layers, ok? Então, nós vamos vir aqui, ó, do ladinho, eu tenho aqui um botãozinho, né, botãozinho para layers ou camadas, ok? Isso também pode ser acessado digitando o comando underline layer, underline layer. Eu estou usando o underline porque eu estou trabalhando com a versão em inglês, né? Então, se você... Aliás, desculpa, porque eu estou usando o comando em inglês, tá bom? Então, como eu estou usando o comando em inglês, e alguns podem ter instalado a versão em português, se você quiser manter o mesmo comando que eu, você tem que colocar o underline, né? Então, layer, e aí ele vai... Deixa eu ver se ele apareceu aqui para mim. Acho que ele não foi. Bom, vou clicar aqui no layer mesmo, que vai ficar mais fácil. Vamos lá. Cliquei lá em layer, vou criar um layer. Hoje, diferente da aula passada, eu vou criar um layer para linhas auxiliares. Tá? Então, linha auxiliar. Né? Vou dar aqui colocar uma corzinha aqui. Vou deixar esse azulzinho mesmo aqui. Tá? Para a linha auxiliar. E o tipo de linha vai ser... dashed, linha tracejada, ok? Então, as minhas linhas auxiliares, elas vão ser tracejadas, ok? Bom, além disso, eu vou criar um outro layer, e aí é o layer das linhas contínuas.
linha, linha contínua. E aí vou colocar uma outra cor aqui para ficar mais fácil identificar essa linha. Vou colocar um amarelo aqui. E daí dá para ver bem, né? E esse layer, linha contínua, ele é aqui embaixo tipo de linha contínua. Na linha auxiliar, que eu não mudei aqui, ele é dashed, né? Que é tracejado, ok? Bom, vou fazer só essas duas agora, por enquanto, né? E se eu quisesse criar aqueles eixos de simetria? Tá bom, então vamos fazer, né? Vamos fazer lá, né? Linha de centro. Aí a linha de centro aqui que eu estou criando vai ser... vamos colocar uma outra cor. Deixa eu ver, eu vou deixar... Deixa eu pegar uma laranja aqui. Pegar uma laranja, uma linha laranja aqui. Tá? Vai ficar laranja, né? A linha de centro. E a linha de centro vai ser dash dot. Né? Dash dot é traço ponto. Ok? Traço ponto. Ok? Às vezes tem um problema de escala dessas linhas e às vezes elas não aparecem direito, né? Vamos ver como é que isso vai ficar aparecendo aqui, ok? Deixa eu só ver aqui a linha contínua. Vou aqui em propriedades da linha contínua, vamos ver o que está marcando aqui, ó. No Dimension Style está Arc 125. Não, eu vou mudar aqui, vou colocar Mac 2.5. Estilo de linha vai ser Simplex 2.5. E o multilíder ali, que são as flechinhas, vai ser 0.5, ok? Ok, aqui. Professor, Pode falar. vai ser, então, linha contínua, Isso. linha dash... Linha contínua é contínua. Tipo de linha, contínua. A linha de centro é dash dot. E a linha auxiliar é dashed. Então, linha contínua, contínua, continuous. Linha de centro, dash dot. E a linha auxiliar, dashed. Ok? Beleza. Beleza, maravilha. Ok. Aqui em propriedades de linhas, né? Então, eu vou pegar aqui, ó, clicar no layer linha contínua, venho aqui em propriedades, prop, e aí eu vou deixar no Dimension Style, eu vou deixar Mac 2.5, vou no Text Style 2.5, Multilíder ML05, né? Multilíder 05. A mesma coisa, eu vou repetir essas mesmas propriedades para as outras camadas, tá? Então, linha de centro, venho lá em propriedades, tem que clicar em linha de centro, tá, pessoal? Clica em linha contínua, vai em prop, e aí faz a alteração das propriedades, aspecto gráfico das linhas, ok? Aí vou lá também, de novo, clico lá de volta em layer, vou em linha de centro. Eu acho que quando você faz em um, ele faz automaticamente em todos, professor. Deixa eu ver aqui se ele está fazendo para todo mundo. Parece que ele fez mesmo. Deixa eu ver aqui. Linha auxiliar. Beleza, ele fez mesmo para todo mundo. Ainda bem, já poupou um trabalho nosso aqui. Então, ele já acabou copiando todas as propriedades para todos os layers aí. Maravilha, obrigado. Quem que participou agora? William. Obrigado, William. Então, pessoal, tá, essas propriedades aqui vão ser importantes para que a gente consiga visualizar, tá, essas linhas aí, ok? Vamos ver como é que elas vão ficar. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é selecionar a linha de centro. Veja que eu cliquei... Ô, professor, quais são as propriedades? Aqui em propriedades, ó, tá lá, ó, Dimension Style, Mac 2.5, Simplex 2.5 e o Multilíder ML05. Pegou? Foi aí, pessoal? Posso continuar? Sim ou não? Opa, pode sim. Pode sim? Então, beleza. Então, vamos lá. Pessoal, importante aqui, né, nas camadas, se você quiser desenhar num layer, você tem que clicar nele e verifique que quando eu clico no layer, aqui em cima, ó,
ele vai indicar qual é o layer ativo, tá bom? Então, eu vou clicar lá, ó, linha de centro, ó, veja que vai mudar, aqui em cima muda para linha de centro. Aqui é a mesma coisa, cliquei, linha auxiliar, ok? Ou então eu venho aqui, clico na flechinha, linha de centro. Clico ali na flechinha, não esquece de mudar o layer quando vocês forem desenhar, ok? Então, a gente vai começar desenhando os eixos de simetria, linha de centro. Uma coisa importante, deixa eu só subir essa janelinha aqui do Teams. Uma coisa importante é verificar o seguinte, no OSNAP, aqui embaixo, só um minuto que eu mudei aqui, não, aqui, ó, embaixo no OSNAP, verifiquem se endpoint, midpoint está ligado. Ele vai aparecer esse sinalzinho aqui, ó, o azulzinho do lado, tá? Verifique se endpoint, midpoint, intersection e center está ligado, ok? Verifiquem se essas coisas estão ligadas aqui no OSNAP, beleza? A mesma coisa, o OTREC aqui, ele está ligado, tá? Vou deixar ele ligado, ele está lá ligado. E em polar, nós vamos deixar por padrão aí o ângulo de 30 graus. Tá? O padrão vai ser o ângulo de 30 graus, beleza? Okay. Então, verificar essas três ferramentas, né? O OSNAP, clicar aqui na flechinha para subir essa cortina, né? Com as opções, e aí eu tenho endpoint, midpoint, intersection, extension ligado, e o center também, centro de circunferência. Além disso, o OTREC está ligado, e o polar também está ligado aqui, né? Aqui é o rastreamento, aqui é o snap para objetos, e aqui é o polar para ângulos, né? É as coordenadas em relação a coordenadas polares, tá bom? Bom, pessoal, então, lembrando que linha de centro está ligado, eu vou começar construindo aí os meus 3 eixos de simetria, então eu vou digitar lá o comando na versão em inglês, que é underline line, ok? Underline line. Okay? Vou especificar um ponto qualquer para começo de conversa, né? Então, eu vou clicar aqui, ó, e vou digitar aqui para... Eu vou colocar ele para cima, pessoal. Estou colocando na vertical para cima. E olha só, estou colocando na vertical para cima. Qual deveria ser a dimensão que eu devo inserir nesse momento? Né? Qual é a dimensão que eu devo inserir nesse momento? Né? Eu posso clicar num ponto qualquer? A princípio eu até poderia, certo? Mas eu não vou fazer isso, certo? Porque eu já sei que esse ponto aqui, que eu preciso agora definir, ó, ele está aqui ainda, ele não foi definido, está solto, ele só está ancorado naquele primeiro ponto que eu cliquei. Esse primeiro ponto que eu preciso definir, ele deve estar a uma certa distância que corresponde a esse ponto aqui, ó, certo? E a distância que vai desse ponto até esse primeiro ponto, que foi aonde eu comecei a construção, vale quanto? Vale 60 unidades. Vale 60 unidades, ok? 60 unidades. Então, eu vou começar digitando o valor 60, ok? Então, eu vou colocar ele lá para cima, aqui, né? Ele está subindo aqui, ó. 90 graus, e vou digitar 60. Só vou digitar, tá, pessoal? Digitei 60, tá aparecendo 60 ali na linha de comando, ali embaixo, né, onde está lá Specify Next Point, tá lá 60, e vou dar um Enter, ok? Espera aí que parece que está dando o mesmo problema que deu ontem com o Daurélio daí, né? Comando insuportável? Deixa eu ver de novo aqui. Será que eu vou ter que sair e começar de novo? Deixa eu ver lá. Parece que está dando algum erro aqui. Acho que a solução que eu sugeri para o Daurélio foi sair e entrar de novo, né? Pessoal, eu vou ter que fazer isso rapidinho, tá? Então, vou até salvar aqui esse arquivo para não perder as coisas que eu já fiz. Então, peço só uma paciência de vocês muito rápida aí. Deixa eu ver, salvei aqui. Deixa eu sair rapidamente e tentar voltar aqui para o roteiro
para o exercício 4, vamos ver se ele volta com as propriedades, senão eu tenho que sair do aplicativo e iniciar novamente. Vamos ver aqui. Não vou nem perder tempo ali, porque ontem eu sugeri isso para o Aurélio e tinha dado certo, né? Então, vamos ver se hoje vai dar certo também. Line, vamos ver se agora ele vai aqui. Cliquei, vou subir aqui. Ok, parece que agora vai dar certo. Digitar 60 e dar um Enter. Ok, agora foi certinho. Ficou bem pequeno, né? Ó, vou dar um ESC aqui para sair do comando, tá? Veja que ficou uma linhazinha bem pequena. Eu vou utilizar a rodinha do mouse e vou dar um zoom aqui, ó. Dar um zoom aqui. Aí, pronto. Agora ele já está um pouquinho melhor para a visualização. Eu tenho um problema de escala, por isso que parece que ele não está aparecendo aqui como dash dot, mas não faz mal. O importante é que eu esteja trabalhando no layer corretamente. Todas as configurações referentes a aspecto de linha, depois pode ser configurada posteriormente. Então, eu não vou me preocupar com isso agora. Bom, a próxima linha que eu vou fazer são os eixos que caem para a direita e para a esquerda e que tem como origem essa extremidade inferior desta linha, dessa primeira linha que eu construí. Então, o mesmo comando, eu acabei de utilizar o comando line, né, para construir segmento de linha. Se eu der um Enter, o comando entra automaticamente, sem eu precisar digitar ele novamente. Professor, Pode falar. as linhas de baixo também vão ser por 60? Também vão ser por 60. Só que daí eu tenho que prestar atenção no ângulo, tá? Porque o ângulo dessas linhas, ó, o ângulo dessas linhas forma um ângulo de 120 graus entre elas, tá? Então eu vou Daí eu troco lá no polar. Só que é o seguinte, o AutoCAD, ele vai contar o ângulo a partir de uma horizontal, tá? Então, olha só, se aqui eu tenho, vamos colocar aqui os nossos dois eixos, tá? Vou colocar um eixo na horizontal e um eixo aqui, que é o eixo que está a 120 graus aqui, certo? A 120 graus. Como que o AutoCAD está contando esses ângulos? Ele está contando a partir de uma linha na horizontal. Opa, deixa eu voltar aqui. Tá? Ele está contando a partir de uma linha horizontal, que é esta linha que está em laranja aqui, ó. Eu tenho uma linha de referência aonde o AutoCAD, a partir da qual o AutoCAD vai contar um certo ângulo, tá? Então, pessoal, é o seguinte, se tudo isso aqui tem 120, e se essa horizontal ela é perpendicular em relação à vertical, ok? Isso quer dizer que aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, tá? Então, eu tenho um ângulo de 90 graus aqui, tá? Então, veja só, tudo tem 120. Esse pedacinho que vai daqui até a horizontal tem 90. Quanto que sobra para esse pedaço aqui? 40. Pouco menos. 40, não é 30. 45? Não, eu tenho, olha só, eu tenho 120 no 30, total. 30. 30. Então, 30. menos 90 é 30. Eu tenho que estar prestando atenção um pouco nesses ângulos, tá? Porque ele não vai me mostrar exatamente o ângulo que eu tenho, ok? O que eu preciso, tá? A não ser que eu busque a referência da vertical e tente fazer o rastreamento para chegar a 120, ok? Então, é sempre importante prestar atenção no ângulo, né? Mas a gente, mais ou menos na posição correta, a gente vai conseguir identificar. Então, olha só. Eu vou clicar nesse ponto aqui, que é a origem. A partir daqui, ó, veja que eu tenho, ó, ele está lá marcando 0 grau, certo? Ó, está marcando ali, ó, 0 grau, certo? Está marcando 0 grau. Vou colocar um pouquinho para baixo aqui, ó, daí ele vai começar a contar. 12, 17, 30. Olha, é exatamente o que eu preciso, né? 30 graus. Porque eu vou ter, a partir da horizontal que eu marquei, né? Eu tô fazendo o rastreamento a partir dessa horizontal. Eu vou vir para baixo, ele vai contar 30 graus. E aí, se eu tiver, então, da vertical até a horizontal, 90. Mais 30, 120, que é o que eu preciso, né? Então, 120 graus. Mas aí é só a relação angular. Agora eu preciso digitar o valor do segmento. O valor do segmento é 60.
ok? 60. Aí, ó. E aí, então, eu tenho os dois primeiros eixos, né? O eixo na vertical e um eixo que está aí numa direção relativa de 120 graus em relação ao eixo vertical. A mesma coisa vale para o outro eixo. Então, eu vou dar só um Enter, porque eu acabei de usar o line, certo? Acabei de usar a linha. Quando eu acabo de usar um comando, né, e saio do comando, basta que eu dê um Enter, que o comando ele é ativado novamente, o comando que eu acabei de utilizar. Então, eu venho de novo aqui na origem do sistema. Vou colocar agora aqui, ó, na horizontal. E aí, veja, na horizontal, veja que ele está marcando 180. Se ele está marcando 180 aqui, eu vou agora colocar para baixo. Vou colocar para baixo. Eu preciso que ele vá até o 120. Então, pessoal, olha lá. Até aqui eu tenho 180, certo? Isso quer dizer que entre essa horizontal e aquela vertical eu tenho 90. Eu vou ter que vir mais 30 para baixo. Então, é 180 mais 30, certo? 180 graus, eu preciso vir mais 30 para baixo. Então, 180 mais 30 vai ser 210. Olha lá, ele já meio que está fixando ali, ó, o 210, ok? Ali, eu estou escrito ali, polar, 51, ângulo, 210. Aquele menorzinho ali, ó, esse menorzinho, ele está indicando o ângulo, tá? Então, polar, 51 é o tamanho desse segmento, ó. Se eu for mexer aqui, ó, ele vai alterar o tamanho do segmento. Mas veja que o ângulo está fixo, ó. Eu mudo aqui, ó, mas ele está com o extension ligado e ele está no snap do ângulo aí, ó. O snap está ligado também e ele está lá, ó, 210, né? Porque ele está indo de 30 em 30, certo? Então, ele passou 180. Quando ele chegou no 210, que é mais 30, ele deu uma fixada ali para ajudar a construir esse ângulo de maneira mais fácil, beleza? Então, eu cheguei ali, ele está ali com 210. Isso quer dizer que eu vou ter, em relação à vertical, eu vou até 180. Então, a vertical é 90. Até 180, eu fui mais 90, certo? Então, da vertical até a horizontal de 180, eu tenho 90 e mais 30. Então, eu vou ter no total do ângulo, entre a vertical e esse ângulo que eu estou construindo, eu vou ter 90 mais 30. Em relação ao ângulo que está sendo traqueado, a posição aqui é de 180, mais 30, 210, ok? Então, essa relação angular, a gente tem que ter uma certa flexibilidade, né? Para ir poder contando esses ângulos e saber aí as posições relativas, né? Qual é a posição relativa que eu quero em relação à vertical? É 120. Mas a vertical é 90 graus. Como a horizontal para o lado esquerdo tem 180, então 180 menos 90 dá 90. 90 mais 30, 120, que era a relação desejada, ok? Para fazer a construção, eu vou contar do 180 até o 210. O importante para a gente é pensar o seguinte: o primeiro foi para cima, vertical, naturalmente 90. O segundo foi para o lado direito, contou a partir do ângulo de 0 graus e baixou 30. E quando eu fui para a esquerda, ele contou 180 e eu baixei mais 30. Então, 180 baixou 30, 210. Ok? Então, agora eu vou digitar o valor do segmento, que é 60. Okay? E aí eu terminei de construir esses meus 3 eixos. Ok? Okay? Aí, com o tempo, obviamente, né, vocês vão ver que eu posso utilizar outras ferramentas, né, para poder construir esses mesmos ângulos, né? Mas o importante agora é uma atenção para esses ângulos, ok? E como, né? Como que você tem que, de certa forma, ter uma flexibilidade para pensar tanto em termos da posição relativa que você quer construir, quanto
na forma como o AutoCAD está contando os ângulos que serão construídos. Porque nem sempre o ângulo que você quer construir, ele é construído exatamente, né? O AutoCAD não mostra isso exatamente como aparece no desenho, né? Então, a gente tem que ter uma certa condição aí, né? Claro, a gente vai treinar isso mais vezes, né? Para poder ter essa flexibilidade de olhar para esses ângulos, né? E ver como distinguir, como que o AutoCAD constrói esses ângulos, me permite construir esses ângulos, né? E qual é aquela relação desejada. As estratégias, obviamente, podem ser diferentes, mas a gente sempre tem que estar atento que o AutoCAD tem alguma limitação, né? E a gente tem que usar um pouco aí da nossa capacidade, né, de poder driblar essa limitação e, mesmo com a limitação, construir as figuras que nós desejamos, ok? Bom, pessoal, então aí eu tenho os 3 eixos que eram necessários. Agora eu vou construir as circunferências, ok? Então vamos só voltar rapidamente aqui para o desenho. E eu tenho o seguinte, agora eu vou construir, então, acatando lá a observação lá do Aurélio, eu vou construir aí essa circunferência de diâmetro 31, que está aqui em roxo. Vamos construir a circunferência de diâmetro 31. Lembrando que agora eu vou trabalhar com linha contínua. Então, eu tenho uma linha contínua agora. Cliquei aqui no layer linha contínua. Também poderia fazer a seleção aqui nessa cortina que desce. Linha contínua. E aí eu vou, então, construir a circunferência. A ferramenta é a ferramenta de circunferência. Na versão em inglês, com o comando em inglês, underline, circle, né? Circle. Vou escolher aqui o centro da circunferência. Veja que esta é, né, a solicitação do AutoCAD, né? Especifique o centro, né, ou o ponto do centro para a circunferência. Então, eu vou clicar aqui nesse ponto, que é a origem do sistema. Vou clicar, e aí eu tenho uma circunferência que está presa aqui, ó. Preciso digitar o raio, se eu tiver o valor do raio, ou, se eu quiser, eu tenho que pedir para alterar a solicitação do AutoCAD, que está pedindo o raio aqui, para a opção diâmetro, tá? Você pode digitar D, Enter, né? Ou clicar ali em diâmetro e aí digitar o valor do diâmetro. Qual que era o valor daquele diâmetro mesmo? O valor do diâmetro era 31. Então, vamos digitar lá 31. 31, valor do diâmetro. Ok, está feito aí essa circunferência central da peça. Agora, nós vamos clicar, vamos também construir circunferências, só que vamos clicar para centro de circunferência, nós vamos clicar nas extremidades desses segmentos aqui, beleza? Então, olha só, eu acabei de utilizar a circunferência. Se eu vou construir uma nova circunferência, o comando é o mesmo. Eu não preciso digitar a circunferência de novo, nem preciso vir aqui nesse ícone e clicar em circunferência. Eu posso simplesmente dar um Enter, e ele vai entrar o comando de circunferência automaticamente. Então, eu vou clicar nas extremidades, só lembrar aqui qual que são os valores de raio. Valor de raio, 15. E concêntrico a essas de raio 15, eu tenho as de diâmetro 15. Então, eu já vou construir agora, pessoal, tudo mais ou menos numa sequência só, tá? Então, eu vou construir 3 circunferências em azul, né, que está marcado aqui em azul, de raio 15, e 3 circunferências que estão em laranja aqui, com diâmetro 15. Então, vamos lá. A circunferência, o comando já foi acionado, eu vou clicar ali no ponto extremidade, vou marcar esse ponto, e aí, raio, valor 15. Enter. Ok? Agora, venho aqui nesse outro ponto, né? Vou marcar aqui esse outro ponto. Acabei de usar o comando circunferência com raio 15. Vou dar um Enter. Vou clicar na extremidade. Muito bem. Qual que é o raio? É 15. O raio é 15. Mas, pessoal, olha só. Qual é o padrão de raio que eu acabei de utilizar no AutoCAD? Qual foi o padrão? Foi 15.
Então, esse padrão, ele está gravado ali. Eu não preciso nem digitar o valor. O AutoCAD já sabe que eu acabei de utilizar o comando circunferência e o raio que eu utilizei foi 15. Então, eu não preciso digitar 15. Eu posso dar um Enter. Ele vai construir uma circunferência de raio 15. Por quê? Primeiro, ele gravou o comando circunferência de raio 15 e o padrão de raio que acabou de ser utilizado, ele está gravado. Então, eu não preciso digitar também o valor do raio. Então, agora, vou construir uma nova circunferência nesse pontinho aqui, nessa extremidade. Comando circunferência acabou de ser utilizado. Não preciso digitar novamente, é só dar um Enter. Vou lá selecionar o centro da circunferência. É aqui. Muito bem. O raio que eu utilizei anteriormente foi 15. Então, ele está gravado. Eu posso só dar um Enter e vai ser construída a circunferência de raio 15. Ok? Muito bem. Agora eu vou construir as circunferências de diâmetro 15. No mesmo centro dessas 3 circunferências periféricas. Então, vamos lá. Acabei de usar o comando circunferência. Não precisa digitar, dou um Enter. Tá lá. Venho e escolho o centro. Clico no centro. E agora, qual que é o raio? É 15? Não. O raio agora é referente a um diâmetro de 15. É o diâmetro 15. Das duas, uma. Ou você divide 15 por 2 e digita esse valor com ponto, 7,5 para o raio. Ou você muda a opção para diâmetro e digita 15. Né? Qualquer um dos dois casos vai funcionar. Okay? Eu vou mudar para a opção diâmetro. Mudou para a opção diâmetro, só que agora eu preciso digitar o valor do diâmetro. 15. Tudo bem. Repito a mesma coisa para as outras duas extremidades dos outros dois eixos. Enter, porque eu acabei de utilizar circunferência. Clico no centro. Eu não acabei de utilizar o comando circunferência com diâmetro 15? Sim. Ou, de forma equivalente, circunferência com raio 7,5? Sim. Veja que o padrão agora para o raio é correspondente ao diâmetro de 15. E qual é o padrão de raio para um diâmetro de 15? É um raio de 7,5. Então, eu não preciso digitar o valor, eu posso só dar um Enter. Já está gravada a opção raio 7,5, de forma equivalente, diâmetro, 2 vezes o raio, que é 15. Okay? E a mesma coisa lá para a outra circunferência. Então, vou clicar lá no Endpoint e vou dar um Enter. Pronto. E aí estão as 3 circunferências desejadas. Né? Bom, acabou? Não, agora faltam construir as circunferências que são tangentes, né, às circunferências que estão nas extremidades. Então, vamos lá. Agora eu vou construir estas circunferências aqui, ó. Né? São essas circunferências, vou colocar aqui nesse amarelão aqui, ó. Vou construir essa circunferência, esta outra circunferência, e esta outra circunferência aqui. Lembrando que elas são tangentes. Ó, pontos de tangência, né? Elas são tangentes, ok? Então, vamos lá. O AutoCAD, ele permite construir circunferências tangentes, né? Ou a segmentos de reta, quando for o caso, ou a circunferências, ou qualquer outra coisa, na verdade, tá? Então, vamos lá. Comando para circunferência. Acabei de utilizar o comando para circunferência, ele vai entrar. Só que agora eu quero construir circunferência tangente. Como eu vou construir circunferências tangentes? Eu não posso construir direto. Eu tenho uma opção aqui no AutoCAD, ó, que é a opção TTR. Tangente, tangente, raio. Então, eu não vou mais escolher o centro da circunferência. Por quê? Porque eu até poderia fazer na mão, a gente consegue fazer na mão e conseguir determinar quem é o centro dessa circunferência que eu preciso construir. Dá para fazer na mão. Mas eu já tenho um comando que vai associar aquela propriedade de tangência
da circunferência, então eu não preciso fazer isso, que daria muito mais trabalho, né? Seria bastante mais trabalhoso fazer isso, tá bom? Então eu vou utilizar aqui o comando que me permite construir uma circunferência tangente a uma circunferência dada, tangente a outra circunferência dada, e depois escolher qual que é o raio, né? Essa é a sequência do comando, né? Então vou clicar aqui, e aí ele faz o seguinte, ó, a solicitação do AutoCAD. Especifique o ponto sobre o objeto para a primeira tangente da circunferência que você está construindo. Então, eu vou escolher esta circunferência aqui. Tem que ser mais ou menos no lugar aonde você quer construir a circunferência, tá? Ó. Olha lá, ele já identificou ali que eu vou ter uma tangente ali. Tem que ser mais ou menos aonde eu quero que essa tangência vá ser feita, viu? Cliquei aqui. Agora eu vou lá na outra, porque ele está pedindo, ó, aqui na linha de comando, ó, especifique o ponto sobre o objeto para a segunda tangente da circunferência. Então eu vou escolher lá o outro ponto, que é nessa outra circunferência aqui. Desde que vai mudar ali, ó, ele vai aparecer o símbolozinho de circunferência. Olha lá, apareceu o símbolozinho de circunferência. Cliquei. Vou puxar um pouquinho mais para cima aqui. Aí, aqui. Cliquei, ok? E agora ele pede o raio. Qual que é o raio da circunferência desejada? Qual que é o raio da circunferência desejada? É o raio de 90. Raio de 90. Então, eu vou digitar 90 lá no AutoCAD. Raio 90. Aí, ó, construir aquela circunferência tangente à circunferência, essa circunferência aqui de baixo e aquela outra circunferência de cima. Vou fazer o mesmo processo para as outras circunferências. Então, Enter, porque eu já estou trabalhando com circunferência, TTR, escolho a circunferência, a primeira circunferência para o primeiro ponto de tangência, vou na outra circunferência para determinar a segunda tangência. E o raio. O raio a gente já tinha feito para essa grandona aqui, né? O raio é 90, ó, já está gravado. Então não preciso digitar nada, é só dar um Enter. Okay? E faço a mesma coisa para a tangência aqui embaixo. Então, trabalhei com o comando circunferência. Então, esse comando já está gravado na memória do AutoCAD. Posso dar um Enter. A opção TTR. Rádios, né? Ou tangente, raio. Enter. Seleciono o primeiro ponto para a primeira tangência. Pessoal, tem que ser mais ou menos no lugar onde você quer que o ponto de tangência seja determinado. Ok? E eu já explico por quê. Aí venho aqui na outra circunferência, mais ou menos no lugar onde eu quero que a tangência seja feita. E o raio, como nós acabamos de determinar o raio de 90 para esta, aceitamos esse mesmo raio para esta outra aqui. Então, para a terceira, esta opção de raio 90 já está gravada na memória do AutoCAD. Então, nós podemos simplesmente dar um Enter. Okay? E aí eu tenho as três circunferências. Por que tem que ser mais ou menos no mesmo ponto, no mesmo lugar, aonde a tangência deve ser feita? Porque, a rigor, entre duas circunferências, eu consigo construir 8 circunferências tangentes a depender do raio. 8. Certo? Então, entre duas circunferências dadas, eu consigo construir até 8 circunferências em posições diferentes, tangentes, a depender do raio desejado. Okay? Então, por isso que eu posso, se eu clicasse ali num outro lugar, vou fazer até aqui, ó, vamos dar o Ctrl Z aqui, para voltar. Tá? Ó, por exemplo, vamos lá. Circunferência. Okay? Vou fazer agora para vocês verem que poderia dar errado. TTR. Okay?
Aí eu falo, vou clicar nessa circunferência aqui. Aí você vem e clica nessa circunferência aqui. Vamos ver aqui, essa daqui. Aqui. E aí você vem e clica, eu não sei se o raio vai dar ali, mas aí você clica nessa daqui. Assim, ó, clica aqui. Não é aqui que eu quero, certo, pessoal? Aí eu clico aqui. Não sei se o raio de 90 vai dar, mas vamos ver assim. E aí vou lá e dou Enter. Ó, o que aconteceu? Tá certo? Não, né? Por quê? Porque eu cliquei num lugar da segunda circunferência que não era mais ou menos aonde eu queria que a circunferência fosse construída, né? No nosso modelo, nós vemos, ó, que é um ponto aqui e o outro ponto é mais ou menos aqui, certo? Então, a depender do quadrante, né? Se eu pegar uma circunferência, ela tem 4 quadrantes, né? Eu posso separar aqui, ó, em 4 quadrantes, certo? Eu tenho que escolher mais ou menos o quadrante aonde eu quero que seja a tangência. E eu vejo aqui, ó, por uma análise rápida aqui, ó, dos quadrantes, que o ponto de tangência está nesse quadrante. Se eu escolher esse quadrante aqui, vai ser aquela circunferência que eu fiz aqui como exemplo, né, que não é a desejada, ok? Então tem que tomar um pouco de cuidado, pessoal. Não pode escolher qualquer ponto. Tem que ser um ponto aproximadamente aonde você deseja que seja feita a tangência, né? Segundo o quadrante da circunferência que você está escolhendo. Agora vamos fazer... Ô, professor, Pode falar. posso compartilhar minha tela para mostrar um negócio rapidinho? Pode. Deixa eu só terminar essa daqui, rapidinho aqui, voltar aqui, ó. Tá bom. Ok. Aí, TTR. Ok? TTR. A primeira tangente é aqui. A segunda tangente é aqui, nesse ponto. E o raio é 90, como deveria ser. Ok? E aí, pessoal, só um minutinho aqui. Eu só vou fazer o seguinte, tá? Eu só vou passar um trim, aparar a tesoura, só para deixar mais ou menos pronto aqui, né? Só para cortar aqui, para deixar o desenho mais ou menos pronto e salvar, só para não, caso dê algum problema, eu não perder o meu desenho, tá? E aí eu já volto aí, Daurélio, para você compartilhar a tua tela, tá bom? E aqui também eu tenho que tirar esse pedacinho aqui, e esse pedacinho aqui, também com o trim, tirar esse pedacinho e esse pedacinho aqui, só para finalizar aqui e não perder o meu desenho caso aconteça alguma coisa. Se você não quiser manter esses eixos de simetria, basta selecioná-los, ou clicando neles, ou fazendo uma caixa de seleção cuidadosa só sobre os eixos de simetria e deletar, ok? E aí está a nossa peça terminada. Deixa eu só salvar para não perder o meu desenho. Aí ele está salvando. Muito bem, então... Tá salvo aqui. Ok. Vamos lá. Quem quiser compartilhar, eu acho que é o Aurélio, né? Quer compartilhar a tela? Pode compartilhar, viu? Tá bom, professor, vou compartilhar. Tá, e deixa eu sair daqui, da minha, para você poder compartilhar a sua. Vamos lá. Hora de almoço. Aí, ó, professor, eu tô compartilhando a tela, peraí. Aham, pode compartilhar. Tá vendo? Ele tá querendo fazer? Isso. Professor, eu fiz uma cagada aqui no desenho, que foi o seguinte, ó, eu coloquei uma medida no diâmetro e a outra no raio, entendeu? E eu não tô conseguindo excluir aqui, ó. Tá, clica, deleta. Então, Ele tá querendo fazer, né? daí, ó, não vai, ó. Não, só clica nele e dá um delete no teclado. Não foi? Não foi? Não. Deixa eu ver aqui. Tá eu acho que é por causa do cadeadinho. Parece que é um cadeadinho fechado ali. Veja lá. Então, deleta aí. Aí, pronto. Isso aí. Perfeito. Tá. Agora dá um print aí. Como que eu faço para parar agora? Isso, vai lá na tesourinha. Clica. Aí. Vai na circunferência. Aí, clica. A próxima. Ah, entendi. Perfeito, cara. Parabéns. É isso aí. Muito bom. Excelente, excelente. Muito bom, muito bom. Bom,
Se você quiser parar de compartilhar sua tela aí. Aí, pronto. Muito bem, pessoal. Alguma questão? Temos aí 10 minutos. Alguma questão? Alguma dúvida? Eu gostaria de dizer o seguinte, né? Até hoje, nós fizemos aí esse trabalho de forma, vamos dizer assim, pedestre, né? A partir da semana que vem, nós vamos fazer um trabalho motorizado, né? Nós vamos acelerar no trabalho de modelagem, né? Então, a gente viu aí uma série de ferramentas já suficientes para fazer bastante coisa, né? Eu vou pedir para vocês, eu vou pedir licença aqui, compartilhar minha tela novamente. Viu, professor? Pode falar. Rapidinho, quando você coloca ali essas siglas ali, é mais para você não ter que ir atrás das funções, né? Isso. Entendi. Porque você poderia vir aqui, né? Ó, poderia vir aqui no Draw e utilizar as ferramentas de desenho, tá, pessoal? Pode usar ícone se quiser e tal, não tem problema nenhum, tá? Eu quero recortar, né? Quero aparar. Aí você pode vir na tesourinha, né? Utilizar Mirror, por exemplo. Esses nomes que aparecem aí, se eu digitar lá, vai para o comando Vai para o comando, né? Tanto que você vê que quando eu coloco aqui, ó, ele aparece o comando na linha de comando, né? Então, vocês podem ficar livres para utilizar os ícones, né? Eu gosto de trabalhar sempre com linha de comando, tá bom? É assim, mas eu acho que é uma coisa interessante, porque também agiliza, né? Para mim é mais rápido digitar o comando do que ficar buscando o ícone ali, e posso dizer até que é um vício, né? Já de trabalhar com comando, tá? Eu sempre gosto de usar comandos, né? Aproveito porque os comandos são mais rápidos e, sei lá, é uma prática e eu acho que é interessante vocês irem se acostumando, tá? A trabalhar com comando. Mas eu não lembro do comando, eu prefiro utilizar ícone. Tanto faz, né? Eu não vou ver você utilizando comando ou ícone. Eu quero depois ver se o desenho tem aquelas propriedades desejadas que correspondam às propriedades geométricas do modelo que está sendo estudado, ok?